claro em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, que existem 5 ministérios, né? Que é o apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. E aí, a partir desses 5 ministérios, você encontrou o seu ministério e aí você vai ao encontro da sua vocação, que é o chamado particular. E o que é a vocação? Como exercer o nosso ministério? São, um exemplo, ministério de louvor, essa é a sua vocação. A sua vocação é o quê? Cuidar de crianças, essa é a sua vocação. A sua vocação é o quê? Ensinar, sei lá, a cantar. Essa é a vocação. E é dentro da sua vocação que você vai exercer o seu ministério, certo? Diogo, você tem a vocação para ensinar música? Lógico que não, porque eu não sei cantar. Então eu não vou me meter nisso, entendeu? Não adianta você querer ser ministro de louvor, sendo que você parece que canta igual eu. Feito uma matraca, feito um rádio quebrado. Então não adianta, você não vai conseguir exercer o seu ministério, a sua vocação vai estar perdida em algum lugar aí. E se você vai falar assim, mas foi Deus que me chamou. Não, mano. A sua vocação, o seu ministério, você vai ver conforme a sua caminhada. Você vai notando aquilo conforme a sua caminhada. Não é algo que, Deus falou, mas eu sou péssimo em cantar. Não, meu queridão, então esse não é seu chamado. Ou não tenho nenhuma paciência de cuidar de criança, mas não, meu pastor falou que eu tenho que ficar no ministério infantil. Isso não existe. Não existe, você gente, que tem que correr atrás. Não é a sua vocação cuidar de crianças. Ou, por exemplo, tem gente que nasce com a vocação de trabalhar com surdos, por exemplo. Então, isso é um problema, muitas vezes, que nós vemos aí pelo mundo afora. Pessoas tentando exercer uma vocação ou um ministério de que ela não faz parte. Não tem como você ser um pastor, sendo que você não gosta de cuidar de vidas. Não tenho paciência com pessoas. Então você não é um pastor, mano. A não ser que Deus tenha algo muito específico com você, que queira tratar você, né? E quer, fazer com que você tenha uma experiência com ele para que aquilo mude. Isso é notório e já aconteceu muitas vezes também. Mas se você vê, cara, que você não tem chamado para aquilo, que você não gosta daquilo e Deus não tá falando realmente com você, não tem que inventar também que Deus tá falando com você, Deus tá falando e não tá. Então, seja sincero com você mesmo, não se auto-sabote. Não finja que Deus está falando com você só por moda. Não siga o fluxo do rumo das pessoas. Você é individual, a sua vocação é uma, a vocação daquela pessoa é outra. Isso é individual para cada um. Mas aquela pessoa sabe ensinar também, mas ela ensina do jeito dela e você do seu jeito, entendeu? Aquela pessoa tem vocação para cantar também. Ela canta do jeito dela e você canta do seu jeito, A mesma coisa em todos as outras vocações, independentemente da pessoa. Então, não queira se comparar com ninguém. A sua vocação é sua, você que tem que batalhar por ela, você que tem que acrescentar nela, você tem que aprimorar a sua vocação. Não adianta querer copiar a vocação de ninguém. Isso vai dar ruim, vai dar problema, tá bom? Isso entra na sua identidade com Deus, é lá no primeiro chamado universal de relacionamento com Deus. Quando você entende quem você é, para que você foi chamado, qual a sua vocação, qual o seu ministério, você não vai querer se comparar com ninguém, né? Você tem que excluir essas comparações. Quando você entende, você não fica se comparando. Você fica pleno. Não tem inveja e não quer ser melhor do que o outro. Entende que todos estão trabalhando por um objetivo comum, trabalhando para o reino de Deus, para algo unido, para algo em uma unidade, onde todos são um. Porque nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é pé. No caso, eu e ela, a gente é pé, a gente é o que vai. Sei lá, deve ser, né? A gente deve ser o pé do corpo, porque a gente vai andando por aí, a gente sai andando, fazendo as coisas. E dentro da minha vocação, tem outras vocações também. A Larissa, ela também tem o ministério de mestria, ou seja, dentro da vocação dela, ela faz com que o ministério dela seja ativo, entendeu? Então você também tem que ver isso. Eu tô pensando nisso agora, revelação do alto. Se a sua vocação não tá fazendo com que o seu ministério seja ativo,
eu acho, talvez, não tenho certeza, que eu não tenho respaldo bíblico para isso, entendeu? Mas talvez esteja alguma coisa errada, talvez você possa estar indo para um caminho errado, entendeu? Porque uma coisa é ligada à outra. Uma coisa faz, por mais que sejam coisas distintas, uma coisa faz parte da outra, entendeu? Se a sua vocação, um exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhava com tecnologia. E a minha vocação de evangelista e o que estava sendo muito difícil acontecer. Por quê? Porque eu não estava bem lá, não estava feliz, eu estava estressado lá e eu perdi a minha paciência naquele lugar. Pregar o evangelho lá, com certeza, eu preguei evangelho para muitos amigos meus de trabalho, para todos sabiam que eu era crente, todos, sabe? Só que eu dei mau testemunho, já cheguei a dar mau testemunho lá, entendeu? Então, quando a sua vocação que você exerce, ela tá fazendo com que você seja mau testemunho, você primeiro tem que voltar a ter relacionamento com Deus. Isso faz toda a diferença. Pra gente, por mais que nós não estejamos exercendo a vocação certa, se nós tivermos relacionamento com Deus, nós vamos saber que aquilo não está sendo certo naquele momento, mas que Deus está trabalhando para que aquilo mude, entendeu? Mas se você acha, não, isso é a única coisa que eu vou fazer na minha vida, isso e aquilo, então toma cuidado. Busca a Deus para saber se realmente essa é a vocação para sua vida. Seu ministério, você está no ministério de louvor, só que você não canta nada. Velho, misericórdia, sai daí, mano. Vai ver realmente qual que é o seu chamado. Às vezes você tem chamado para ser apóstolo, para ser pastor, sabe? Você tem ministério não, desculpa. Você tem uma vocação diferente para ser missionário ou para cuidar de vidas sei lá, em qualquer lugar do planeta, não para ficar em cima de um púlpito. Muitas pessoas têm essa vocação, têm esse propósito na vida e que Deus fez com que isso fosse para a vida dela mesmo. Mas se você, cara, não tá feliz aí nessa sua vocação, se tem algo errado, se no teu coração, poxa, isso aqui não é pra mim, da mesma forma que eu me sentia antes, aquilo me apertava, eu passei 5 anos, sabe, com o coração apertado, ganhava bem, mas não valia a pena, entendeu? Não era algo que me impulsionava de verdade, que eu falava, não, isso aqui eu realmente fui chamado pra fazer, entendeu? Então, busque realmente saber isso de Deus, que isso é muito importante. Isso vai mudar toda a sua vida. Isso, então resumindo, vocação ela gira em torno dos seus dons e talentos, né? Naquilo que você é bom em fazer. E naquilo que você gosta também, né? Você tem que gostar de fazer isso. E às vezes você pode desenvolver esses dons, você não precisa nascer já sabendo. Não, depois de um tempo, a partir de você vai tendo relacionamento com Deus, você vai descobrindo novos dons, vai descobrindo novos talentos. Vai se aprimorando. E vai se aprimorando. E isso que é o mais incrível de tudo isso. Ninguém nasce sabendo dirigir um carro, ninguém nasce sabendo cantar, ninguém nasce sabendo tocar um instrumento. Não, tem gente que nasce. Faz parte do dom. Tem gente que nasce cantando, já nasce sabendo cantar. Não, mas eu digo tipo as técnicas, sabe? Técnica, gente, técnica. Eu falo de técnica. Tem gente que isso é dom, entendeu? Me entendam, por favor. Mas ninguém nasce sabendo que o lá... Tá vendo? Eu já não sei, vou mudar. Ninguém nasce sabendo que se eu colocar a marcha pra frente, apertando a embreagem, o carro vai andar se eu acelerar um pouco soltando a embreagem. Então, eu não nasci sabendo disso, eu tive que aprender. Entendeu? Eu não nasci sabendo, sei lá, tantas outras coisas. Por mais que você nasce sabendo cantar, você pode se aprimorar no seu talento. Isso é dedicação, né? É você pegar a vocação que Deus te deu, pegar aquilo que você tem, um presente que Deus te deu e aprimorar e multiplicar, né? Que é a parábola dos talentos. Multiplicar os seus talentos e fazer... Não escondê-los. Exatamente. Gente, isso é muito importante falar também. Não esconda o seu talento e não queira ter o talento dos outros, que isso é a mesma coisa que enterrar o seu talento, tá? Se você tá se escondendo, por exemplo, se você sabe cantar muito bem, mas tem vergonha, isso não vem de Deus, tá? Vergonha não vem de Deus, principalmente se for pra exaltar Ele, não vem de Deus. Se você canta muito, se você tem esse dom de cantar, vai cantar, velho. Vai, sei lá, entrar no ministério de louvor da sua igreja, não tem problema. Se você tem chamado, manda ver. Se você tem essa vocação, manda ver, entendeu? Não tem problema nenhum. Vai, mergulha de cabeça. Isso se chama multiplicar seus talentos, porque você vai estar
fazendo com que o seu talento faça com que Deus seja conhecido. Isso é multiplicar o talento. Não é você, sei lá, mano, pegar o seu dinheiro, colocar no banco para render, na bolsa de valores para render, para você ofertar numa pessoa. Não. Isso daí se chama oferta. É diferente. Não tem nada a ver. Você, com seu talento, com aquilo que você ama fazer, poxa, quem gosta de dar conselhos, vira psicólogo, vai estudar para ser psicólogo, cara, para ajudar as pessoas. E desenvolve seu ministério pastoral, talvez evangelista, através da psicologia. Isso faz parte. A profissão, às vezes Deus dá uma profissão para a pessoa, né? Não é exatamente algo dentro da igreja ou dentro na verdade, a sua vocação do reino evangélico, mas ali ela vai executar o seu a sua vocação, ela tem que ser usada muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Essa é a dica aí, mano. Porque se a sua vocação só está sendo usada dentro da igreja, você está sendo um crente 007, velho. Porque você só está usando na frente dos crentes, mas por trás você não está usando. Por quê? Você não está usando esse seu dom, esse seu talento para pegar o evangelho, para fazer com que o nosso segundo chamado de todo cristão seja feito, seja concretizado.